Shalom, boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde, não sei a hora que você vai estar ouvindo, né, esse áudio, esse vídeo, mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para os nossos corações. Eu queria falar sobre o potencial do discurso, da fala da mulher. Nós sabemos que nós mulheres somos conhecidas muitas vezes como mulheres faladeiras, mulheres rixosas, mulheres que gritam, esbravejam. Muitas mulheres também são tímidas. Mas o que a Bíblia ela fala sobre a fala da mulher? O que a Bíblia nos ensina sobre o potencial que nós temos na nossa fala? Existe um chavão que diz o seguinte, que os homens, eles vão para as cavernas e as mulheres falam. Ou seja, nós sabemos que os homens, quando eles estão passando por dificuldades ou eles estão concentrados em alguma coisa, geralmente os homens eles se fecham. Mas as mulheres, ou elas estão alegres e falam muito, ou elas estão tristes, elas falam muito, elas estão abatidas, elas falam muito. Então nós sabemos que Deus ele criou a mulher com um potencial nas suas palavras. E nós sabemos também que existe perigos nas nossas palavras. Por quê? O que nós vamos falar agora nós vamos examinar a fala no que se refere à mulher de Deus. Eu não estou querendo falar a respeito das mulheres do mundo, porque nós sabemos que há um diferencial entre aquelas mulheres que servem a Deus e aquelas que servem ao mundo. Então nós temos que aprender o que Deus realmente ele quer retratar com cada uma de nós mulheres, como nós podemos usar o nosso potencial, né? A fala, ela pode melhorar os relacionamentos. Ou seja, através da nossa fala, nós podemos ter um relacionamento melhor com Deus, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas. E tudo depende da maneira como nós falamos. Mas a fala também ela pode exercer influência. Ou seja, nós sabemos que nós mulheres temos uma capacidade muito grande de influenciar. Tanto é que nós sabemos que Eva, ela influenciou Adão, né, o seduziu por suas palavras a comer daquele fruto. Então nós sabemos que nós mulheres também podemos influenciar muitas pessoas através da nossa fala, mas depende de como nós pontuamos as nossas palavras. Podemos influenciar para o bem, como também podemos influenciar para o mal. Mas a mulher também, ela pode inspirar outras pessoas para mudanças produtivas. Às vezes você pode ser uma boa conselheira. O Senhor às vezes quer nos usar para darmos conselhos às pessoas, darmos uma palavra de carinho ou talvez uma palavra de consolo para uma necessidade. Então nós podemos entender que a Bíblia nos ensina que nós mulheres temos um potencial muito grande através da nossa fala. Se Deus nos deu a capacidade da fala, é porque com certeza Ele quer usar esse potencial. Por isso que as mulheres não podem se calar, mas elas não podem se calar para o bem. Porque para o mal não, nós temos que largar e lançar fora tudo aquilo que vai produzir algo mal. Então, nós podemos entender que a fala pode melhorar os nossos relacionamentos, pode exercer influência, né, sobre as pessoas e também inspirar outras pessoas para que elas também possam ser melhores. Então, que nessa tarde eu e você possamos observar como tem sido a nossa fala, se elas têm causado mudanças nesse mundo, né? Mas a fala também, ela é um veículo através do qual nós alavançamos, né, os nossos dons inatos e também as nossas percepções, as nossas sensibilidades e a nossa avaliação de caráter. Ou seja, através da fala nós podemos usar para algo bom como os nossos dons. Você pode ser uma boa vendedora, você pode ser uma boa ministra, professora, você pode ser uma boa educadora. Então, nós sabemos que a fala, ela é um dom que Deus nos deu. É uma forma de nós comunicarmos e ensinarmos
É interessante que a palavra de Deus diz que nós mulheres somos as professoras dos nossos filhos, ou seja, nós podemos usar a nossa fala para instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mas nós sabemos também que, assim como nós podemos ser, né, mulheres que falam, que ensinam com seus dons, nós também temos que ter sensibilidades e avaliar como tem sido a nossa vida. A Bíblia diz que a gente fala aquilo que produz no coração. Então, quando nós falamos, nós estamos externando aquilo que eu sou. Eu estou demonstrando o meu caráter. O que é o caráter? Caráter vem de cara, né? Quando eu falo, eu estou mostrando a minha cara. Eu estou mostrando a imagem daquilo que eu sou interiormente. Por isso nós temos que ser ponderadas nas nossas palavras. E é interessante que Yeshua, ele disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Aquilo que nós falamos produzirá o próprio juízo nosso. Então nós temos que ter cuidado, né, com as coisas que nós falamos. Mas por outro lado, sem a fala, né, sem uma fala eficaz, os nossos ativos intelectuais, espirituais ou emocionais, eles permanecem até certo ponto inacessíveis. Ou seja, se nós não tivermos uma boa palavra, porque a fala é a expressão das nossas palavras. Então, se nós não tivermos um conhecimento, discernimento das coisas, sabe? Não controlarmos a nossa emoção. Você já viu quando você está nervosa, como que você fala? Você já percebeu quando você está triste, como você fala? Então, nós temos que entender que a fala, ela é esse ativo do nosso intelecto, daquilo que eu conheço. Então, nós mulheres não podemos ficar para trás também. Nós precisamos ler muito, aprender, sabe? Ter conhecimento das coisas, não só das coisas espirituais, mas a gente tem que caminhar com conhecimento do que o mundo está falando aí. Eu odeio política, mas nesses dias eu tenho buscado observar o que está acontecendo no mundo. Para quê? Para que eu possa saber aonde eu vou me posicionar, como eu devo me comportar diante do caos da situação que nós estamos vivendo. E as minhas palavras, elas vão ser o reflexo daquilo que eu estou recebendo. Então eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar entender, né, a cultura, mas também entender o que Deus tem para mim como um propósito de vida. Mas é interessante também que a fala, ela é a porta de entrada no mundo para os pensamentos, os sentimentos complexos, inerentes à sabedoria feminina, né? E essa sabedoria, ela é produzida por meio de uma parceria interna entre o intuito e o intelecto. Ou seja, algo que é pessoal, algo que é dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, é algo único para cada indivíduo, ou seja, para cada uma de nós como mulheres. E para ser entendido pelos outros, requer uma tradução verbal correta, através do mecanismo da nossa fala, para que as pessoas possam nos entender. O que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, nós precisamos expressar bem as nossas palavras. Sabe aquela pessoa que começa a contar uma coisa para você e que fica tão chata aquela conversa porque você não está entendendo nada que ela está falando? Por quê? Porque ela não sabe expressar o seu coração, ela não sabe colocar para fora seus sentimentos, ela não sabe colocar para fora seu entendimento. Então a fala requer de nós uma tradução verbal melhor, nós precisamos saber falar, colocar as nossas palavras de forma certa. Mas as mulheres são naturalmente ligadas à palavra falada. É interessante que, de acordo com o Talmud, 10 medidas de discurso chegaram ao mundo e as mulheres tomaram 9 medidas da fala, ou seja, das 10 medidas, 9 foram as mulheres que falaram. Então, assim, uma mulher, ela tem o potencial de ser uma grande comunicadora, né? A sua capacidade pode ser uma fonte de satisfação ou frustração, dependendo de como ela é cultivada. Impropriamente usado, ou seja, às vezes nós não sabemos usar as nossas palavras, né? Então, o que nós podemos entender? Que tal presente, ele vai se deteriorizar, né? Através de fofocas. As nossas palavras podem se transformar em coisas improdutivas, abusivas, se nós não sabemos colocá-las.
A Bíblia diz para fugir da mulher que fala muito, da mulher rixosa, fofoqueira. Então, como a fala é tão potente, a mulher ela precisa constantemente trabalhar para refinar o que ela diz e também como e quando ela diz isso ou aquilo. Então, nós temos que trabalhar o nosso potencial da fala. A gente acha que ser espiritual é só orar, é só ler a palavra. Não. Ser espiritual é a gente cuidar de cada uma das funções do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo de Deus. Então nós temos que saber ouvir, ver, falar, agir, né? A Bíblia fala sobre os sentidos humanos, né? Que são 5, né? Então, todos eles precisam ser trabalhados diariamente, para que nós não venhamos a incorrer em certas coisas erradas e termos dificuldades depois no nosso dia a dia por causa da nossa forma de pontuar, a forma que ouvimos, que falamos, como nós estamos vendo. Então, o poder de comunicação de uma mulher a linha, coloca ela na linha reta, né? Com Deus, que Ele mesmo construiu e sustenta, ou seja, Deus é que construiu o cosmos de tudo, de todas as coisas, mas Ele fez tudo como? Através da própria fala. Então, quando nós educamos a nossa forma de falar, nós estamos alinhando com o nosso Deus, porque através da própria palavra, ele trouxe existência ao mundo. Então significa que eu e você também podemos criar, produzir através das nossas palavras. Nós podemos trazer à existência coisas através da nossa palavra, no poder da fé. E nós aprendemos isso porque aquele que é a verdadeira palavra está em nós hoje. Yeshua, ele veio explicar Deus, ele veio interpretar a lei de Deus para nós, ele veio falar, ele é a palavra falada, ele é a palavra que andou no nosso meio. Então ele é um modelo da maneira que nós devemos falar. E falar também é uma forma de comportamento. Então nós vamos aprender hoje aquilo que Deus ele quer para nós, que nós precisamos aprender. O Salmo 33 diz assim: pela palavra de Hashem, ou seja, pela palavra de Adonai, de Deus, foram feitos os céus, né? E com 10 declarações o mundo foi feito. Então, na medida em que a Torá, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras nos diz para emular os caminhos de Deus, o significado da fala na criação de Deus implica que nossa própria fala contém enormes possibilidades criativas. Então, eu gostaria de falar de um exemplo de algumas mulheres que usaram o seu potencial através da sua fala. Às vezes negativo, mas também positivamente. E o primeiro exemplo que nós temos é sobre Eva. Eva, ela tem um discurso produtivo e também improdutivo. É interessante que a capacidade feminina de se comunicar tem raízes nessa primeira mulher. O próprio nome Eva, que vem do hebraico Havá, está relacionado com a palavra vida, né? Que é a palavra Hai. E o verbo articular ou expressar, né? Em hebraico, que é Mehavá. Outra palavra relacionada ao nome de Eva é a palavra alegria, que é Redvá. Isso implica uma dimensão de alegria e vitalidade que uma mulher pode trazer para o seu entorno, ou seja, através do que ela diz. Nós podemos trazer para o nosso ambiente alegria, ou podemos também trazer tristeza, né? Através daquilo que nós falamos. O nome judaico, ele transmite a essência de uma pessoa. E uma vez que a essência de Eva é compartilhada por todas as mulheres, sua maior capacidade de expressão é nossa para a nossa própria vida, ou seja, para a nossa própria tomada. Nós temos que pegar isso como exemplo. Por quê? Porque Eva significa mãe da humanidade, né? Mas Havá significa mãe para toda a vida. Então, nós temos que entender que o nome de uma mulher expressa aquilo que ela é. Então, quando você fala, as pessoas vão te dar uma identidade. E Eva, ela teve sua identidade, por um lado negativo e um lado positivo, né? O lado negativo porque ela
ela através da sua palavra, ela influenciou seu marido a cometer algo errado. Mas, por outro lado, ela é a mãe da vida. E ela é aquela que trouxe a humanidade, né, através da sua própria vida. E através disso, o mundo veio a existir também, através da humanidade, as pessoas foram surgindo. E a alegria também, ela pode brotar através das suas palavras. E nós sabemos que, mesmo Eva tendo cometido seus erros, mas Deus usou Eva também para que a humanidade pudesse ter a alegria de conhecer Deus através da vida. Então nós vamos encontrar outros exemplos aqui que nos ensina que a fala ela está no coração como um dom profético. Uma vez que a profetisa, que é você, que sou eu, né, aperfeiçoa o seu caráter, subjuga sua inclinação ao mal e se alinha com a vontade divina, Deus então intensifica seus poderes de articulação. Assim, um breve olhar para cada profetisa, através do prisma da Bíblia, né, através daquilo que elas falaram, fornece para nós algumas direções sobre as muitas maneiras pelas quais podemos usar a fala para liberar nosso próprio potencial. Vamos ver mais uns exemplos? Nós temos também como exemplo a nossa profetisa Sara, né? Sara é conhecida como a mãe de Israel. Eva é a mãe da humanidade, Sara é a mãe de Israel. Então nós podemos entender que Sara ela tem um discurso de sabedoria. É interessante que o Talmud ele relata que Sara era extremamente bonita, uma mulher cheia de muita beleza. E é interessante que ela tinha um outro nome. Ela era conhecida também como Iscar, que para a nossa linguagem seria Jéssica, e esse nome tem um significado como olhar, né? Em um outro nível, todos olhavam para Sara por causa da sua beleza, né? Mas o Talmud descreve que ela tinha uma beleza extraordinária. Mas em um nível mais profundo, o rosto de Sara irradiava, era a sua beleza espiritual interior. E isso permitia que todos contemplassem uma obra de assinatura do Criador quando olhava para Sara. Porque a beleza de Sara, ela foi perdida apenas para Eva, porque dizem que Eva era a mulher mais linda desse mundo. Porque a aparência física de Eva refletia o fato de que, como primeira mulher, ela estava intimamente ligada ao divino. Ela sai de Deus, entende? Deus põe as mãos ali, né? Então a gente sabe que Eva, ela tinha uma beleza extraordinária. Mas Sara não perdia para Eva também, porque dizem os estudiosos que ela era uma mulher muito bonita. Infelizmente, Eva danificou sua própria pureza através do pecado no Jardim do Éden. Uma das suas consequências foi a perda de confiança entre o marido e a mulher, uma vez que Eva, o quê? Convenceu Adão a juntar-se a ela em sua queda. Olha como que nós temos que ter cuidado para isso, né? Por outro lado, Sara, como uma mulher mais próxima de Deus, ela consertou o erro de Eva. E ela fez através das palavras. No livro de Gênesis, fala o seguinte, que Sara disse para Abraão que ele deveria banir Ismael e Agar do seu lar, né? Por quê? Porque Ismael, ele trazia uma influência negativa sobre Isaac. Ou seja, ela disse lá em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 9 e 10, que diz assim: expulse essa escrava com seu filho, pois o filho daquela escrava não herdará com meu filho Isaque. Ou seja, ela teve uma percepção de que Isaque era uma má influência para Ismael. E com sabedoria o que ela fez? É necessário tirar esse menino daqui. Porque é muito fácil gerar Ismael, porque Ismael se gera de qualquer maneira, mas Isaques são especiais. Nós ainda vamos falar sobre esse assunto em breve. Nós vamos trazer uma palavra aqui sobre filhos e eu gostaria de retratar sobre esse assunto. Mas para a gente não perder, né, a linha de ideia aqui, o que nós podemos ver? A fala de Sara, de chegar diante de Abraão com sabedoria e dizer, olha, é necessário que você tire essa mulher daqui. Porque imagine você conviver
numa casa, saber que seu esposo tem uma outra mulher, apesar de que foi ela que cometeu esse ato, porque ela precipitou ali, achando que ela não poderia ter um filho, mas ela reverteu a situação. Então ela teve sabedoria, ela disse: não dá para ficar nós duas aqui no mesmo ambiente, não há espaço para nós aqui. Então ela teve sabedoria. Então quando Abraão ele resiste a Sara, Deus vai intervir e diz a Abraão: o que Sara falar, o que ela disser para você, você vai ouvir o que ela te falar. E isso está escrito lá no capítulo 21, versículo 12. Então, de fato, Deus diz a Abraão para confiar nas palavras de sua esposa. E essa confiança repara o resíduo espiritual de desconfiança deixado por Adão e Eva. Então, nós temos aí a nossa irmã Sara como exemplo. Uma fala de sabedoria, saber tomar atitudes nas horas certas com sabedoria. E com certeza, seu marido vai te ouvir. Mas nós também temos Miriam, que foi um discurso da continuidade do seu povo. O outro nome, né, para Miriam era Puá. Não sei se vocês lembram que existiam duas hebreias que eram parteiras. Então, os estudiosos da Bíblia dizem que uma delas era Sifrá, que era Joquebede, mãe de Moisés, e Puá, que era Miriam, irmã de Moisés. E por que ela era chamada de Puá? Porque quando o bebê nascia, Joquebede tirava ali o bebê, e o bebê começava a chorar, né? Começava a chorar. Então ela pegava o neném para sacudir aquele bebê, para que ele se acalmasse no momento que ele nascesse. E por isso ela teve esse nome de Puá, porque ela era aquela acalentadora do bebê que estava esgoelando na hora de nascer. Mas é interessante que o nome Puá também significa infundir vida ou aparecer. Então, como parteiras de mulheres escravizadas do Egito, Miriam é responsável pela aparência de uma nação judaica nascida. Por quê? O que Faraó disse para Miriam e Joquebede? Todos os bebês que nascer, vocês vão matar. Vocês vão fingir que eles nasceram e que morreram, né? Mas o que elas usaram? Elas usaram de estratégia, né? Elas tinham uma comunicação, de uma conexão única com Deus através da fala. E nesse episódio da travessia do Mar Vermelho, nesse episódio da divisão do Mar Vermelho, nós sabemos que quando Miriam chega lá do outro lado, ela lidera um grupo de mulheres judias em uma canção de louvor a Deus. Então Miriam, ela falou às mulheres assim, está lá em Êxodo 15, cante Hashem, porque ele é exaltado acima do arrogante, tendo lançado o cavalo com seus cavaleiros no mar. Ou seja, no momento de livramento, né? Ela expressa essas palavras convocando todas as mulheres a uma adoração a Deus. Então Miriam, ela refere-se ao exército egípcio e seus cavalos que ataca o mar afogando seus cavaleiros. E no que diz respeito a cavalos e cavaleiros, nossos sábios, eles afirmam que no Cântico dos Cânticos, o rei Salomão, ele compara, né, os judeus a esses poderosos corcéis egípcios que perseguem os judeus nesse período da travessia do mar, né? Seguindo ali do Êxodo. Então Deus faz com que as ondas do mar assumam, né, aquela aparência de cavalos femininos, e os corcéis egípcios, apaixonados, atacam a água, superando qualquer controle que os cavaleiros possam ter normalmente. Deus compara o povo judeu a cavalos, em vez de cavaleiros. E a comparação alude ao fato de que, enquanto Deus dirige o mundo, nossas próprias escolhas e ações diárias afetam suas decisões. O povo judeu lidera a capacidade de Deus, por assim dizer, através de escolhas que fizeram no Egito. Ou seja, as mulheres judias
como Miriam, elas assumiram uma liderança nesse sentido, persuadindo seus maridos que estavam exaustos ali de sustentar as relações familiares e ganhando a participação de Deus em seus esforços, né, para obter a continuidade do povo judeu, porque elas teriam que manter ainda o povo judeu. Elas saíram ali, mas foram essas mulheres que engrandeceram para que o povo judeu não fosse exterminado dessa terra. Então, até hoje, Miriam, ela lembra para nós mulheres a sua importância em um futuro, né? Como crentes, como servas de Deus, a sua eficácia como um grupo organizado em seu relacionamento com Deus. Então, que nós possamos aprender com a fala de Miriam também, sermos essas mulheres com potencial, né, que Deus agrada. Mas nós temos também Débora. Débora, ela foi aquela mulher que tem um discurso de motivação, né? Débora, ela foi uma profetisa, uma estadista, né? Ela era uma mulher de um potencial, de uma ordem. Ela era casada com um homem que tinha uma força espiritual muito grande, mas ele precisava de um aprendizado. E onde ele aprendeu? Com sua própria esposa. Então, Débora, ela encontra uma maneira de conectá-lo com a fonte da palavra de Deus, com a Torá, com os ensinamentos de Deus, e ela inspira seu marido a cultivar seus próprios dons espirituais. Débora, ela expõe para seu marido um ambiente saturado, né, da Torá, ou seja, ela pede a ele para levar isso adiante, para que ele possa crescer espiritualmente. Ou seja, ela busca iluminar o seu marido, para que ele pudesse ser um estudioso da palavra também, para que ele pudesse entregar as suas forças a Deus. Então, Débora, ela lança as bases do seu conhecimento para o seu marido. Ela era uma juíza. Ela tinha entendimento da Torá, porque para ser juiz tinha que ter conhecimento da Torá, das leis, para poder julgar as causas. Então, o que ela faz? Ela direciona o seu marido para um lugar que responde às suas necessidades e faz isso sem insultar ele, sem prejudicar o seu casamento. Ela não se coloca acima dele, mas ela se iguala a ele em questão da fala. Ela cria uma situação que permite o marido chegar às suas próprias conclusões sobre como seu crescimento pessoal poderia ocorrer. Não há indício de ego ou superioridade nas táticas de Débora. Em vez disso, ela diz apenas o suficiente para apontar em sua direção, onde ela sabia que ele finalmente precisaria chegar, onde ele precisaria ir. O que nós podemos entender? Que Débora, ela pode ser considerada como um modelo para a mulher judia de hoje, para a mulher cristã de hoje, para as mulheres que servem a Deus hoje. O seu modo indireto de motivar seu marido a melhorar é uma nota familiar para nós. Porque nós, como mulheres, também nós precisamos incentivar nossos maridos com a nossa fala. Mas quantas mulheres, né, diminuem seus maridos, às vezes eles estão desempregados, às vezes eles estão passando por alguma situação, às vezes estão cometendo algum erro, mas você tem que elevar seu marido, você tem que falar bem dele, e assim como Débora, na sua sociedade, ela estava ali focada em melhorar a vida do marido, para que ele pudesse viver a cultura ali, sendo obrigado, né, a buscar um crescimento, para que ele pudesse ter uma jornada de vida melhor, para que ele não fosse comparado com os outros como qualquer coisa. Então, Débora, ela oferece essas diretrizes nessa área. Ela consegue promover a conexão do marido com a própria palavra de Deus, porque ela, como juíza, conhecia a Torá, e o marido não, pensa bem. Então ela precisava que ele também crescesse no conhecimento, para que ele pudesse estar ali andando. Ele tinha um papel, né, de governo, então ele ia para uma batalha e ela não permitiu que ele fosse sozinha, foi junto com ele, dando ele orientação naquela batalha. Então, queridos, sem ofensa, sem desgastar sua desconfiança, autoconfiança, né? Ela pôde, então, ajudar o seu marido. Então, o seu método sugere para nós também que as pessoas podem ser mais facilmente motivadas para melhorar a si mesmas através de um processo de autodescoberta, em vez de críticas, né? Ou de nós darmos a um feedback negativo, ou seja,
Em vez de você falar palavras que derrotam, usam palavras que vai fazer crescer e despertar a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, ou até mesmo seus amigos, seus irmãos, das pessoas de sua convivência. Use a sua fala com sabedoria. Mas nós temos como exemplo também Ana. Ana, ela usa o seu poder de fala para conversar com Deus. Como têm sido as suas palavras com Deus? Como nós falamos com Deus também, nós somos ouvidas. Como você quer receber a resposta de Deus? A resposta de Deus vem à maneira como você fala com Ele, né? O exemplo de Ana ensina para cada uma de nós mulheres que, através da oração, nós podemos cultivar um relacionamento com Deus. Qual que era a situação de Ana? Ela era estéril por muitos anos. E Hannah orava por um filho. Talvez você está aí orando por um filho, mas depende de como você está falando com Deus, né? Então, através da oração, ela transformou uma situação difícil, uma situação pessoal. Tem coisas que a gente não tem nem como falar com as pessoas, porque elas não vão entender, mas ela transformou isso em uma ferramenta para aprofundar a sua conexão espiritual. É tão interessante que, ao mesmo tempo, ela abre um caminho para as gerações futuras. Eu aprendi muito com Ana, porque nós podemos transformar esse discurso de Ana em uma modalidade que promove a nossa proximidade com Deus. É interessante que os nossos sábios, eles disseram que a oração de Ana, ela foi assim tão poderosa, a maneira que ela se expressava diante de Deus, que eles fizeram um Sidur, que é um livro de oração, que nós temos lá algumas orações, que é chamado de Shemoneh Esrei, que é uma lista de orações muito bonitas, orações expressivas diante de Deus. Eu gosto de orar as orações do Sidur também. E eles pegaram a oração de Ana como modelo para essas orações, porque é considerada a oração dela como uma oração no livro judaico. Pensa bem, uma mulher, ela se torna modelo para oração do livro judaico, um livro que geralmente a maioria dos homens que fazem essas orações. Então, o que nós podemos entender? Que Hannah, ou Ana, promete nessa oração, sabe o quê? Ela promete dedicar o seu filho a Deus. E ele atende o seu pedido. A sua posição é baseada no entendimento de que a meta do próprio Deus na criação é nos dar a capacidade de forjar uma parceria com Ele. Isso consiste da bondade de Deus em nos oferecer este relacionamento. E Hannah usa o poder que lhe foi concedido para fazê-lo. Quando Hannah dá à luz um filho, o nome que ela recebe reflete o seu esforço. Por quê? Está lá em 1 Samuel 20, quando ela diz, ela deu o nome de Samuel. Eu pedi e ele me deu. Queridas, o que nós podemos entender? Que o fato de Ana orar, a maneira como ela orou, Deus respondeu. Talvez nós não estamos orando certo. Nós precisamos de orar com as intenções certas. E as intenções que agradam o coração do nosso Deus. E nós podemos ver que Ana, ela fez uma oração dizendo, Deus, se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Querida, se você orar, se a sua fala diante de Deus for sincera, se aquilo que você pedir a Deus for resultado para o crescimento do reino de Deus e for como um motivo de você devolver a Deus como recompensa por ter recebido aquela bênção, pode ter certeza que Deus jamais vai deixar de te conceder uma oração que você fizer. Então a história de Ana é para nós esse exemplo, né? Que ensina isso, que nós possamos estar dedicando as nossas orações, nos alinhando nessa comunicação com Deus, né? Dando à nossa oração uma forma de um discurso que todas nós mulheres podemos buscar por esse dom, né? Nessa oração que pode ser um potencial, uma fonte
para empoderamento pessoal. Sabe o que é empoderamento pessoal? É você se sentir forte, se sentir localizada, é você se sentir na posição certa. Mas nós encontramos também uma mulher chamada Abigail, o discurso da perspectiva alternativa. O que aconteceu com Abigail? Antes do seu casamento com o rei Davi, Abigail ou Avigail, ela era casada com Nabal, o Naval, né? Um homem categoricamente mau que se recusa a dar hospitalidade ao rei Davi e às suas tropas que estavam cansados de viagem, né? Então Davi ainda ele não tinha assumido o trono, né? Embora ele não tivesse assumido o trono, mas ele já tinha sido ungido por Deus. Então determina que, de acordo com a lei judaica, Nabal e sua família, eles deveriam ter considerado a morte, né? Por transgredir a proibição de insultar um governante da nação judaica. Então Abigail, ela avalia, né, este complexo estado de coisas e ela se aproxima de Davi e aborda para ele a situação que tinha acontecido. Ela argumenta que Davi não deveria, né, esperar a hospitalidade de Nabal, já que ele era incapaz de sua generosidade. Em vez disso, Abigail, ela continua dizendo a Davi que deveria considerar a falta dela, porque ela não sabia, né, do que estava acontecendo. Ela não sabia que a forma dela ter falhado naquela hospitalidade. E lá em 1 Samuel 24, 29 diz: Eu mesma, meu Senhor, jazo pecado. Eu sou sua serva, não vi os atendentes do meu Senhor, a quem você enviou. Por favor, perdoe o pecado de tua serva. Então, em seguida, Abigail, ela explica a Davi que ela não sabia de seu pedido ao marido e por isso que ela não conseguiu cumpri-lo. Então, ela também o faz ciente de, apesar de ter sido o rei ungido, né? Então, ela sabia que Saul ainda ocupava o reino de Israel, né? Mas o que ela faz? Ela vai e justifica, e com isso, Abigail salva a sua vida e salva a vida do seu marido. Então, com isso, ela ganhou e alcançou o coração de Davi por causa da sua fala. Ela usou de clareza, ela expressou com clareza tudo aquilo que estava acontecendo e mostrou a sua consciência, né? Para que Davi pudesse compreender. E o que aconteceu? Ela ganhou o coração do rei. Mas nós temos um outro exemplo que é Ruda, né? Ruda, ela faz um discurso de misericórdia. Nós sabemos que nos dias de Ruda, o rei Josias estava no processo de reconstrução do templo e no local os seus trabalhadores encontraram um pergaminho da Torá aberto a uma passagem que prevê a destruição do templo. Então Josias consulta a profetisa Hulda para entender o assunto. E o Talmud pergunta por que o rei não escolhe conferir com um profeta, né? Como tinha o profeta Jeremias, e vai procurar logo uma mulher. Então, o que eles entendem? Eles explicam que Josias se aproxima de Hulda baseado no fato de que as mulheres são inerentemente mais misericordiosas do que os homens, ou seja, as mulheres são mais humanas nos seus julgamentos. As mulheres, elas são mais sensíveis, elas entram na necessidade do outro, elas experimentam a angústia dos outros, e foi o que aconteceu com Hulda. Ela pôde experimentar pessoalmente a angústia do rei. Então, ele considerou aquilo ali como algo eficaz. Então, a capacidade de Hulda de identificar com as dificuldades dos outros e depois articulá-lo através da oração foi o motivo pelo qual Josias a escolhe para defender a redenção de uma nação inteira. Ela torna os sentimentos produtivos, expressando-os de maneira que inspira a mudança. E ela transforma a bondade em uma ferramenta de redenção ao dar a voz à emoção. Então, a mulher de hoje também, como Hulda, ela pode ser uma ferramenta e num belo discurso. Assim como nós também temos Esther, né, que redime o povo no momento mais sombrio. E o que ela faz? Ao invés de usar as suas palavras, de esbravejar, ela faz o quê? Ela vai para o seu secreto. Ela mantém em silêncio e ela faz tudo aquilo de maneira que
Deus possa agradar. Então eu deixo para você essa palavra, minha querida. Tome como exemplo essas mulheres. Confie no Senhor, diz as suas palavras de forma certa. Seja uma mulher que seja usada na sua geração e que as suas palavras sejam palavras de sabedoria. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Que você possa usar suas palavras com poder. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o nome de Deus seja glorificado através dos ensinamentos dessas mulheres que usam do seu potencial, que usam da sua fala, assim como Esther que ensina que o discurso feminino, né, no seu melhor inclui o conhecimento, né, mais do que qualquer coisa. Então, nós podemos entender que Deus, ele quer levantar mulheres sábias nesses dias. E a mulher de hoje, ela pode ter um discurso de profeta. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Se levante como uma mulher profeta. Seja a boca de Deus nessa terra. Não use suas palavras de qualquer maneira, mas use as suas palavras para a glorificação do nome do reino de Deus. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.